Boa noite, queridos amigos. Que a paz e a alegria nos envolva e nós vamos iniciar o nosso preparo nos ligando com o nosso amigo espiritual. Elevemo-nos até Maria, que nos agasalha com muito carinho o nosso coração. E pedimos que nos eleve até Jesus, nos alimentando no seu imenso amor. E através da prece, nós vamos agradecer o Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos iniciar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 91, Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue, Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Vamos iniciar com uma história sobre Judas Iscariotes, que gostava, de certo modo, de grandeza. Ele admirava o rei Salomão pelo seu talento, seu poder e sua fortuna. Judas achava esse rei o máximo que poderia atingir um ser humano. Salomão era, de fato, o personagem mais admirado em todo o mundo no seu tempo. Judas tinha um amigo chamado sacerdote Ju, que também admirava Salomão. E ele iria hospedar na sua casa uma sacerdotisa chamada Flor de Lótus, muito conhecida por se comunicar com os mortos e receber o espírito do próprio Salomão. O sacerdote combina com Judas uma visita à sacerdotisa Flor de Lótus. Judas se apresenta à sacerdotisa e ela faz uma oração em aramaico e se transforma por encanto e fala como se fosse Salomão. A roda gira e os raios mudam de posição na frequência dos movimentos.
Assim somos nós em relação às nossas vidas. Assim como ninguém morre, ninguém para no posto onde se encontra. O que falamos hoje é diferente do que falamos ontem e o que vamos falar amanhã. Mas somos sempre nós mesmos na estrutura com a qual fomos criados por Deus. E Salomão passa orientações nas quais vamos perceber a estrutura psicológica de Judas. Meu caro amigo, trabalha por dentro da tua consciência. Limpas o entulho que jogastes na tua mente por preguiça de queimá-los. Se deixares passar o tempo, esses elementos tóxicos tomarão conta do teu corpo todo. És meditativo até a melancolia. Nunca te levantas pela manhã com a alegria de viver. Achas a vida um fardo de mau agouro e nunca estás satisfeito com as tuas companhias. Quando te alegras um pouco, é com coisas abstratas, ilusórias, que crias na tua mente e fogem à realidade. Começa a trabalhar em teu coração. Modifica teus sentimentos. O sacrifício que te serve hoje é o sacrifício das paixões. E Salomão relata que, como rei, fez coisas que não deveria ter feito, de sua vaidade, de glórias que eram efêmeras, que fez mais justiça do que a preocupação de ser um homem justo. Meu filho, está para chegar tua hora de decisão. Serás amparado por um profeta. Está para chegar a hora de seres chamado para o reino da misericórdia e amor. Serás tentado por todos os meios para desfazer os trabalhos deste mestre, mas não conseguirás, porque ele é um enviado por Deus. Nunca queiras ser o que eu fui. Essas intenções são irrealizáveis e perderá tempo em ilusões que não se concretizarão. Deve ser tu mesmo diante de Deus e se movimente naquilo que pode ser. Mesmo que não suportando a fidelidade, não serás desamparado e terás novas oportunidades, até que por ti mesmo te ajustes na consciência para que ela libere seus feitos e um dia venha para o reino onde me encontro. Apesar de receber essas orientações de Salomão e os ensinamentos do próprio Cristo, Judas se deixa levar pelas ilusões, pela crença que a obra divina depende da política humana. Ele desejava encontrar um Jesus libertador externo, mas o mestre queria libertar o homem interiormente. Judas queria dominar, Jesus queria se doar. Judas tinha fome de poder, Jesus tinha fome de amor. Judas tinha um grave problema. Não se conhecia, não era transparente, não entrava em contato com suas próprias mazelas, suas sombras, não tinha coragem e habilidade para mergulhar dentro de si mesmo e mudar a sua rota. Jesus acolheu Judas com muito amor. Judas não tinha a intenção de trair Jesus, mas trazia suas tendências e frustrações porque estava buscando Jesus externo. Mesmo corroído pelo remorso, poderia usar o seu erro para crescer, como fez Pedro, ao negar Jesus e depois se arrepender, encontrar a sua sombra, acolhê-la, se aceitar e assim se transformar num novo homem. Quando estamos frustrados, reagimos de forma negativa.
fazemos coisas impensadas, dizemos coisas que não deveriam ser ditas e depois nos arrependemos. Ao ser traído, Jesus gerenciou seus pensamentos, arejou sua emoção, abriu o leque da inteligência e chamou Judas de amigo. Perdoou Judas, oferecendo o pão da generosidade e da sabedoria. E Judas, por um momento, também arejou sua inteligência e caiu em si. Mas, ao invés de usar o seu próprio erro para crescer, foi dominado por um sentimento de culpa e se suicidou. Sentindo-se indigno, não continuou sua história. Como Judas, trazemos nossas tendências, nossas dores pelo autoabandono, de experiências passadas, frustrações que não foram ressignificadas. O nosso planejamento reencarnatório segue linhas gerais para o nosso aprendizado. As pessoas, os lugares, a família formam um cenário de fundo, condicionados aos nossos atos do passado, nunca como determinismo, mas oportunidades de crescimento e transformação. Muitos de nossos comportamentos são automáticos. Antes de tomar uma decisão, nosso inconsciente já tomou por nós. Cada vez que nós temos um novo aprendizado e o colocamos em prática, essa vivência que nós a colocamos para ser vivenciada, criamos novas redes neurais. Assim, aumentamos a nossa compreensão, a nossa visão. Mas podemos também trazer redes neurais viciadas em comportamentos repetitivos, em crenças limitantes. Cada reencarnação temos novas oportunidades de rever esses comportamentos através do autoconhecimento, da reflexão, da autoanálise. Nós somos o nosso próprio laboratório, o observador de si mesmo. De trabalhar estas frustrações, que geralmente são desejos e não necessidades. Repensar o que nos levou a ter determinada atitude, a ter determinados sentimentos e emoções. Não rejeitá-los, acolhê-los, ouvi-los, o que eles têm a nos falar e a nos ensinar. Por que doeu tanto? Por que estou arrastando esse sofrimento? Por que estou alimentando essa dor, essa mágoa, essa raiva, esse ressentimento, essa culpa, este medo? Por que não perdoo? Por que eu não perdoo? Questionar as causas dessas frustrações, se são reais ou imaginárias ou fantasias, ou porque não consigo ter o controle de tudo. Eu preciso ter o controle de tudo? Não, porque nós não temos esse poder. Então, nós estamos nesse processo de autoconhecimento e é necessário que façamos essa reflexão, que nós possamos separar o que é necessidade e o que é um desejo. Nós ficamos frustrados por algo que nós não obtivemos, por algo que não foi concretizado. Então, analisar esta frustração. E se nós estivermos fazendo um exame profundo, nós podemos mudar a nossa rota. Nós podemos ressignificar esta frustração, substituir por algo real. O ego, ele não quer sofrer. Ele se vitimiza, ele se lamenta, ele se sente ofendido.
que reage ao invés de reagir. Ele é extremamente defensivo. Quando vivemos só olhando o exterior, é que nós estamos sob o jugo do ego. Judas foi implacável consigo mesmo. Sofreu nos umbrais do plano astral. Foi visitado por Maria, que o envolveu, o acolheu com muito amor e disse que ele teria novas oportunidades. O próprio Jesus, quando foi crucificado, recebeu toda a proteção de anjos celestes. E um desses anjos que agasalhou o corpo ferido de Jesus, ele ouviu do próprio Cristo sussurrar ao seu ouvido que alguém precisava de ajuda, que alguém estava sofrendo muito e que o anjo fosse auxiliar. E esse alguém era Judas. E o nome desse anjo chamava-se Caridade. Jesus amava Judas. Esse apóstolo foi o que mais exigiu uma alta dose de amor, porque foi um dos apóstolos que mais teve dificuldade de compreender que a obra de Deus é construção no reino de cada coração. Judas renasceu várias vezes para validar o seu aprendizado. E por muito tempo ele reviveu a dor do seu ato, carregando esse estigma de traidor. Mas hoje é uma alma reabilitada que serve na seara do Mestre Jesus. Ainda não conquistamos a maturidade espiritual, mas já temos ferramentas para nos conhecer, se quisermos. Jesus é o psicólogo sideral, é o nosso self, é a nossa essência divina que está sempre clamando para que usemos a nossa inteligência emocional aos bons sentimentos. Antes de reagir, refletir. Qual o lucro efetivo, real, que teremos em nossas vidas, nas nossas relações? Analisar o porquê dos nossos comportamentos, como Salomão orientou a Judas. Antes de decidir, questionar como isso vai impactar para a minha eternidade. Fazer valer a nossa estada nessa vida, focados, atentos ao presente, ao que necessitamos aprender para o nosso amadurecimento emocional, espiritual. E vamos agora exercitar o nosso amor, expandir o que de melhor temos e vibrar por toda a humanidade. Vibrar pelo Brasil que nos acolhe, para que tenhamos fé, esperança em dias melhores. E vibremos pela nossa família, pelos lares de nossos amigos, e que possamos, com a vontade firme, com força e coragem, a cada dia, exemplificar o Evangelho de Jesus, edificar a obra de Deus em nossos corações. Graças a Deus.